Em diversas obras da ficção, o autor, o criador de sua obra, precisa construir seus personagens, e muitos autores vão construindo mais e mais de acordo com o próprio crescimento de sua história. A construção em uma obra é a coisa mais importante, porque é o que dá significado, seja para o protagonista, para um personagem secundário ou até mesmo no mundo em que a história se passa. Diversos autores usam a construção para diversos objetivos principais, construindo o protagonista esperando o vilão e assim adquirindo um aprendizado ou um poder que vai ajudar ele futuramente. Mas para mim, o ápice da construção na ficção moderna foi a do Yuji Itadori. Itadori começa como um garoto gentil, leve, amigável e aos poucos o autor destrói tudo ao redor dele, até que não reste nada além do essencial. Só então a reconstrução começa, e é dessa destruição que surge um dos protagonistas mais marcantes da atualidade. E é sobre isso que vamos falar hoje, quando o autor precisou destruir para construir a sua criação. Antes de começarmos a falar do Itadori, precisamos abordar primeiro a construção do mundo em que o anime se passa. Visualmente, Jujutsu Kaisen se passa no Japão que a gente já conhece, mas a construção real da obra não está nos prédios nem nas cidades, está no que existe por trás dela. O que é interessante é a complexidade da conspiração de Jujutsu, o que são os feiticeiros Jujutsus e o que eles enfrentam diante a obra. É muito cruel o mundo Jujutsu. Diversos feiticeiros morrem cedo. Eles precisam aprender a manipular a energia amaldiçoada desde cedo, porque eles não iriam conseguir manipular quando fossem mais velhos. Ou seja, é esse mundo cruel onde crianças são treinadas para lutarem com coisas horríveis e provavelmente morrer bem cedo. Mas a coisa mais incrível nessa obra é que a gente enxerga o mundo pelos olhos de Yuji Itadori, um clássico protagonista de mangá shounen. O cara é divertido, engraçado, brincalhão e meio burro. E é justamente esse contraste, a luz do Itadori dentro de um mundo tão escuro, que torna tudo o que vem a seguir tão impactante. Yuji Itadori no mundo real é considerado um prodígio, com um físico acima do normal, superando pessoas da sua idade e até mais velhas, mostrando que o Itadori é muito forte. Porém, nesse primeiro capítulo é muito importante para começar a primeira construção do Itadori, mostrando bastante os seus ideais. No primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen já é nos mostrado o ideal que move o Itadori. Quando ele vai ver seu avô que está no hospital à beira da morte, o seu avô diz: Você é forte, então ajude as pessoas. Pode ser só quem estiver ao seu alcance, mas ajude quem puder. Você pode ter dúvidas e não espere gratidão dos outros. Mesmo assim, apenas os ajude. Quando for sua hora de partir, esteja rodeado de pessoas. Não termine como eu. Essas palavras são o nascimento de Itadori como protagonista. Não de um herói overpower, mas de um garoto que coloca os outros acima de si mesmo. Esse ideal vira sua bússola moral, guiando cada escolha, cada luta, cada risco absurdo que ele toma. Tudo o que o Yuji faz, desde cair no soco com a porra de uma maldição até comer o dedo de Sukuna para salvar o Megumi, nasce do mesmo ponto. Se posso ajudar alguém, então eu preciso fazer isso. E essa reconstrução é tão forte que torna a queda futura ainda mais brutal. Depois do trauma com Junpei e Mahito, Yuji finalmente entende o tipo de inferno que existe no mundo Jujutsu. Mas mesmo assim ele continua seguindo em frente, acreditando naquele ideal. Até que chega o arco que muda tudo, o incidente de Shibuya. O arco que pega tudo que o Itadori acredita e começa a quebrar pedaço por pedaço. Shibuya não é apenas um arco, é o ponto de ruptura da obra inteira. Se antes a construção do Itadori era sobre esperança, gentileza e propósito, Shibuya é o momento em que tudo isso é arrancado dele. A noite já começa caótica, com os civis presos, maldições surgindo por todos os lados, feiticeiros sendo esmagados por inimigos muito acima do nível comum. Mas para Itadori, Shibuya não é só um campo de batalha. Shibuya é o espelho que mostra quem ele realmente é e quem ele ainda pode se tornar. Yuji chega com apenas uma certeza: ele precisa salvar as pessoas. Afinal, esse sempre foi o seu ideal, sua missão, o seu motivo, mas Shibuya não foi feito para ser salvo. Mahito está lá, Kenjaku está lá, as peças estão todas posicionadas, e Itadori não percebe que está caindo exatamente onde o autor queria. E então, o golpe começa. Jogo coloca os dedos de Sukuna para Itadori consumir, o que faz Sukuna ter controle total do corpo de Itadori por alguns minutos, tempo suficiente para causar um estrago em Shibuya. Cada morte causada pela simples existência dele como receptáculo de Sukuna. E aí a gente vê a baguncinha que o Sukuna faz em Shibuya. Não apenas com Junko, mas também com uma Horaga, destruindo praticamente o que pelo menos já foi Shibuya. E antes de passar o controle do corpo para o Yuji, o Sukuna diz para o Itadori dar uma boa olhada na cratera que o Sukuna fez com a sua expansão absurda. Tudo isso com o corpo do Itadori sendo responsável. Sukuna não quebrou sua Shibuya, ele quebrou o Itadori. A ficha cai.
O ideal do avô, o senhor de salva as pessoas, a visão de mundo simples e gentil, tudo entra em colapso. O mundo do Jujutsu é cruel, cinza, indiferente. É aqui que a queda do Itadori realmente começa. Mesmo assim, ele se levanta, destruído, mas vivo, e encontra Mahito mais uma vez. E ali ele testemunha a morte de Nanami e logo depois de Nobara, ambos na sua frente, ambos por sua causa. Na cabeça dele, a força absurda do Sukuna devastou Shibuya, mas Yuji sozinho nem consegue salvar quem ama. Então, vem a frase que marca sua transformação. Eu sou você. Eu queria te rejeitar. Convenci a mim mesmo que você estava errado, mas isso não importa agora. Eu vou matar você. Talvez depois de 100 anos da minha morte, a razão por trás das minhas ações fique mais clara. No grande esquema das coisas, eu talvez não passe de uma mera engrenagem, mas eu vou continuar matando maldições, até quando eu puder. Esse é o meu papel nesse mundo. Esse é o momento em que a visão infantil do Itadori se quebra de vez. Feiticeiros e maldições são iguais, apenas peças jogadas numa guerra que nunca acaba. E é aí que vem um dos melhores painéis de toda a obra. Itadori avançando como lobo, Mahito fugindo como um coelho, o caçador e a presa. Só que desta vez os papéis estão invertidos. Mahito, o monstro que brincava com vidas, agora corre desesperado do garoto que um dia foi chamado de bonzinho. Depois de Shibuya, Itadori não é apenas um protagonista ferido. Ele é um personagem desconstruído. Não no sentido comum da palavra, mas no sentido literário mais profundo. E isso é algo que poucos atores de shonen têm coragem de fazer. Yuji sempre foi o garoto bom, feliz, brincalhão, a esperança em forma de protagonista. Só que Gege pega tudo isso e arranca da gente em Shibuya. O arco funciona como uma espécie de antibatismo. Em vez de nascer para a luz, Yuji renasce no trauma. Ele perde a moral simples do certo e errado, a crença de sua existência faz bem, a capacidade de ver o mundo com leveza e principalmente o porquê de continuar lutando. É a morte do Itadori, protagonista clássico, mas é aqui que vem a genialidade, porque Gege não constrói Yuji igual muitos mangakas constroem seus heróis. Normalmente, histórias grandes seguem dois caminhos, o primeiro sendo a famosa jornada do herói, tipo Naruto, Luffy, o Ichigo e esses aí que o protagonista só cai, sofre, mas sempre renasce com um novo propósito ou uma nova força. O crescimento vem da superação emocional e do apoio dos aliados. Também tem o segundo, que é a jornada anti-heróica. Tipo o Eren, o Light, o Guts, são os protagonistas que vão se distanciando do bem tradicional e entram numa espiral mais sombria. Ele não volta a ser quem era, ele vira algo completamente diferente. E o Itadori é uma mistura única dos dois, mas com um terceiro elemento. Ele é reconstruído não pela glória, mas pela culpa. Isso é raríssimo em protagonista shounen. Ele não escolhe seu novo caminho, ele aceita porque acha que deve, mesmo que o mundo odeie ele. E isso torna o amadurecimento dele muito mais humano, quase literário. O Itadori pós-Shibuya renasce como alguém que continua andando mesmo sem acreditar em si mesmo. Yuji é reconstruído na base de responsabilidade, culpa e resiliência misteriosa. Ele decide ser uma engrenagem não por submissão, mas porque ele sabe que no mundo Jujutsu, engrenagens também salvam vidas. Porque essa construção arriscada faz o Yuji parecer menos um herói e mais um ser humano real. Itadori não vira vilão, ele não vira anti-herói, ele vira alguém tentando continuar vivendo no mundo que já desistiu dele. E isso é muito mais poderoso do que qualquer power-up. Depois do anime, a história avança para o mangá. Shinjuku vira o campo de guerra definitivo contra o Sukuna. Após a possessão do Megumi, a derrota do Goji e uma sequência de momentos caóticos, chegamos ao ápice de Itadori Yuji, o momento onde ele finalmente expande o seu domínio. Dentro dessa expansão, Sukuna é forçado a enxergar o mundo humano pelos olhos de Itadori. Coisas simples, cotidianas, humanas, pequenas memórias que mostram o que é viver de verdade. E é então que o Sukuna, incapaz de entender aquilo, pergunta: aonde você está querendo chegar com tudo isso? E então, Itadori responde: Eu costumava pensar até recentemente que entender e cumprir o seu papel era o que significava viver. E que se você morrer cumprindo esse papel, eu diria que você teve uma morte adequada. Mas agora eu sinto que isso não tá certo. Papéis como passear com um cachorro ou sustentar uma família, nada disso realmente importa.
Mesmo que não existissem esses papéis e você apenas coma e durma, ou se estiver acamado com uma doença e sua vida desconectada de todos os outros e não deixando nada para trás, mesmo que apenas pequenos fragmentos de memória estejam vagando por aí, a vida de uma pessoa tem um valor além das memórias que criam a sua identidade. Não é sobre como você morre. Eu só não conseguia perdoar alguém que agisse como se esses valores não existissem. Sukuna, eu te abomino. Mas pessoas não são ferramentas, então não nascemos com papéis pré-determinados. Eu não posso discernir realmente quem é o cara bom e quem é o cara mau. Eu posso ser o que está errado. É por isso que eu queria que você visse e entendesse sobre as pessoas além de você, as quais não consegue ver o valor. A fala do Itadori é a coisa mais perigosa que alguém poderia jogar na cara do Sukuna. A ideia de que uma vida tem valor mesmo quando ela não serve pra nada, que ninguém nasce com uma função obrigatória, que ninguém é uma ferramenta, que até a existência mais simples já é cheia de significado. É o Yuji rejeitando tudo o que o mundo tentou empurrar pra ele, rejeitando a lógica distorcida de Sukuna, e afirmando pela primeira vez que o valor de uma vida não vem da força, do legado ou do papel que ela cumpre, algo que Sukuna simplesmente não consegue compreender, e isso fica claro na resposta dele. Eu não sinto nada. Moleque, eu entendo tudo que você está dizendo, e ainda assim não sinto nada com o que você está falando. Se tivesse que falar algo, seria que estou chocado com a sua covardia. Quanto à sua raiva ou ódio por mim, é realmente só isso? Você está com pena de mim? A resposta do Sukuna é devastadora, porque revela a diferença fundamental entre os dois. Itadori tenta entender o valor da vida. Sukuna é a prova viva de alguém que já abandonou esse valor há 1000 anos. O Yuji fala sobre propósitos, escolhas e humanidade, e Sukuna não sente nada. Não porque ele discorda, mas porque ele é incapaz de sentir. Ele chama o Yuji de covarde não para insultar, mas para reforçar a visão dele do mundo. Empatia, compaixão, bondade são fraquezas. E quando o Sukuna pergunta se o Itadori está com pena dele, isso mostra a verdade. Um monstro como Sukuna não sabe lidar com alguém que vê valor naquilo que ele nunca teve. Muita gente não curte essa expansão do Itadori, mas pra mim é uma das melhores momentos do personagem. Porque o Yuji sempre foi alguém em constante destruição e reconstrução. No começo, um protagonista simples, gentil, clássico herói de shonen. Em Shibuya ele entende que o mundo é cinza, e agora em sua expansão de domínio ele admite sua própria ingenuidade, e ao mesmo tempo prova que até as pessoas más ainda têm valor. É o momento onde o Itadori deixa de ser um container e finalmente se torna ele mesmo. No fim das contas, a história do Itadori não é sobre força, técnica ou destino. É sobre alguém que foi quebrado pelo mundo, mas escolheu todas as vezes continuar sendo humano. Ele começou simples, foi destruído no caos de Shibuya, reconstruiu sua visão de vida em meio à dor e terminou encarando o maior monstro da obra, defendendo a ideia mais perigosa de todas, que a vida tem valor, mesmo quando não serve pra nada. E é exatamente isso que torna o Yuji um dos protagonistas mais humanos do gênero. Não porque ele vence, mas porque ele entende. E mesmo entendendo, ele continua lutando. No fim, Jujutsu Kaisen não conta a história do garoto que carregava Sukuna. Conta a história do garoto que carregava o peso do que significa existir e ainda assim escolher seguir em frente. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Eu quero agradecer muito ao Poji, ao Três Otários e ao Yonex por participarem na voz dos personagens. Muito obrigado, de verdade, vocês me ajudaram muito. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e entra no meu servidor do Discord. O link tá aí na descrição. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o Peus e agora eu vou dormir porque eu tô com sono.